Olá! Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre cadastro de produtos dentro do sistema gestor. Nós já temos muito material referente a esse assunto dentro das nossas videoaulas, dentro da nossa central de suporte com artigos, mas hoje nós vamos falar um pouco mais de exemplos práticos de como você pode alterar os cadastros de produto dentro do seu sistema gestor para deixar o seu produto final mais personalizado de acordo com a sua necessidade. Então, vou trazer alguns exemplos práticos, diretamente dentro do nosso sistema gestor. Então, para isso, vou compartilhar a tela do computador. Então, estou aqui com o sistema gestor aberto e eu posso visualizar, por exemplo, que eu tenho os meus produtos aqui, são os projetos baixados. Então, para entender um pouquinho mais de onde vêm essas informações, por exemplo, quando eu baixo um projeto importado lá do nosso 3D, gera uma lista de peças, e essas listas de peças elas têm um cadastro prévio de produto. Por exemplo, o nosso item número 1, ID número 1, 6494, painel para engrosso. Então lá no nosso 3D, esse ID número 1 é uma peça engrossada. Quando nós trazemos ela aqui para dentro do sistema gestor, o que acontece? Ela se torna um painel inteiro, então de 2.700 por 450, e se torna também as vistas para engrossar esse painel. Então é um conjunto de peças. Esse conjunto de peças é o que nós chamamos de cadastro de produto, que nós podemos alterar esse cadastro para, de acordo com o nosso padrão construtivo, importar o projeto da maneira que nós queremos. Então, isso se dá, por exemplo, de que maneira? Eu posso estar adicionando, por exemplo, margem de refilo em peças, que talvez ainda não tenham dentro do sistema gestor. Eu já vou explicar quais peças padrões tem e não tem margem de refilo. Posso estar alterando também nomenclatura de peça, por exemplo, vista lateral para engrosso, vista frontal para engrosso. Posso mudar essa nomenclatura. Se o meu operador, se ele não entende muito bem essa nomenclatura, posso alterar também para facilitar para ele. Posso alterar nomes de ferragens, posso alterar quantidades, posso alterar, por exemplo, a operação que eu quero que esse componente entre. Por exemplo, aqui ele está na operação seccionadora, poderia colocar ele para entrar direto na parte de retalhos. Então, uma série de alterações podem ser feitas nesses produtos. Para começar, então, nós vamos acessar aqui a aba de produtos. Clicando nesse botão, ele vai abrir essa janela nova para a gente aqui. Então, essa janela também vocês já têm contato, já aprenderam a utilizar, porém, vamos se aprofundar um pouco mais em cada parte dela. Para começar, eu preciso escolher qual produto eu quero alterar. Então, por isso que todo o item ele tem um código na frente. Esse código é o número do produto. Por exemplo, 6494. Então, eu vou digitar aqui 6494 e apareceu para a gente, painel engrossado horizontal 55 mm. Então, clico aqui e seleciono o item que eu quero alterar. Bom, perfeito. É uma ótima amostra já do primeiro exemplo prático. Eu vejo aqui que é composto então por um painel para engrosso, 4 vistas frontais e 4 vistas laterais. Todas essas peças, então, está pedindo para encaminhar para engrosso e a operação é seccionadora, ou seja, elas precisam ser cortadas. Já eu tenho uma outra peça aqui que na verdade não é uma peça, mas sim é a peça pronta. A gente pode ver que ela tem 55 mm de altura, ou seja, 18 mais 18 mais 18, dá 54, a gente admite que é 55. E aqui está me dando informações de laminação, por exemplo, isso ela deve ou não ser apontada. Então, digamos que é a peça pronta. Depois de engrossar e refilar, a gente tem essa outra operação. Bom, mas aqui o que a gente pode perceber é que essa peça ela não foi configurada com nenhuma margem de refilo. Por quê? Porque dentro do sistema Gabster, as peças engrossadas, a princípio, elas não vêm com nenhuma margem de refilo, certo? Já as peças dupladas, quando você tiver, por exemplo, 2 painéis de 18 na mesma medida, colar um sobre o outro, ele já vai vir para a gente com uma margem de refilo de 20 mm. Já nas peças engrossadas,
não se tem por padrão essa medida de 20 milímetros. Então, se na sua empresa você quer fazer também refilo em peças engrossadas, você pode simplesmente adicionar essa informação. Então, como é que nós fazemos para adicionar, por exemplo, uma margem de refilo? Algo bem prático mesmo, que acontece no dia a dia. Bom, o que eu quero alterar aqui são as peças que vão para a seccionadora, as peças que vão ser cortadas, né, e já a peça final, que é a medida final da peça, eu não preciso alterar. Porque, na verdade, o que ele está fazendo? Está pegando o comprimento do 3D, se eu visualizar aqui, ó, comp, seria o comprimento que está desenhado no 3D, por prof, que é a profundidade, também a largura do componente no 3D. A altura já é definida que é 55 milímetros, mas agora o que eu preciso alterar, então, é o painel que vai ser cortado e os engrossos. Como é que eu vou fazer isso, então? Primeira coisa, eu vou selecionar essa linha aqui, 6494, painel para engrosso. E quando eu seleciono, eu vejo que todos os dados que estão aqui em cima aparecem aqui abaixo também. Então, é nesses campos que nós vamos fazer as alterações. Então, primeiramente, o que eu tenho? Operação. Então, aqui eu tenho todas as mesmas operações que eu tenho aqui em cima. Então, é a operação padrão que o componente vai ser baixado dentro do sistema gestor. Quantidade é o número de vezes que essa peça vai ter dentro do componente. Por exemplo, um painel engrossado de 54 milímetros, né, tem apenas um painel, mas tem 4 engrossos de cada medida. Então, isso vai ser relativo, né? Não necessariamente vai ser quantidade 1. Bom, descrição é o nome que ele vai se apresentar para a gente na lista de peças, na etiqueta. Então, pode ser alterado. Por exemplo, painel para engrosso 55 milímetros, né? Bom, então eu botei aqui, por exemplo, 55 milímetros, adicionei um texto a mais, só para mostrar que pode ser editado texto. Então você pode botar o nome que você quiser dentro desse campo. O peso do item também é muito importante, né? Quando você for fazer o apontamento, é importante ter esse peso para, se necessário, fazer uma cubagem, uma cotação com uma transportadora, você vai precisar ter o peso do projeto. O MDF nós sempre consideramos 700 quilos por metro cúbico. Tá? Bom, acabamento. O que seria acabamento? É a cor que essa peça vai ter. Quando eu deixo selecionado copia acabamento, ele sempre vai copiar o acabamento que eu tenho no projeto 3D. Como é uma peça de MDF, eu preciso copiar um acabamento do 3D. Existem itens que eu não preciso copiar o acabamento do 3D. Eu posso deixar com um acabamento fixo, por exemplo, ferragens, trilhos. Então eu posso definir se ele vai ser cromado, se ele vai ser um acabamento único, né, que nós chamamos também. Então, que eu vou manter o copia acabamento, mas eu tenho todos esses itens aqui. Na observação, é o que vai apresentar na nossa etiqueta também, além da descrição, a observação. Então, é o comando que eu estou dando para essa peça, encaminhar para engrossar. Ou seja, quando cortar, colar a etiqueta na peça e encaminhar para o próximo setor, que é o engrosso. Eu posso colocar também encaminhar para duplagem e refilo, né, como também tem algumas peças aqui que também vão ter essa descrição, encaminhar para duplagem e refilo, porque agora eu vou refilar essa peça. Né? E antes de eu atualizar, eu vou fazer então o acréscimo da medida que eu quero. A peça está trabalhando com variáveis, ou seja, comprimento do 3D e profundidade do 3D. Então, de acordo com o que eu desenhar, é o que ele vai incorporar aqui as medidas. Né? Depois desse comp, a gente pode ver que ele some, né? Ele incorpora a medida que está no 3D. Então aqui, por exemplo, 2.700 por 450. Então, o que eu vou adicionar? Uma fórmula nesse item. O que eu vou dizer? Que é o comprimento do 3D mais 20 milímetros. Que é a profundidade do 3D, que profundidade igual à largura, né? A gente pode ver que está correto, mais 20 milímetros. Então, feita a alteração, eu clico em atualizar. E eu percebo que aqui em cima, ó, a alteração já foi feita. Agora é painel para engrosso 55, comprimento mais 20, profundidade mais 20, encaminhar para duplagem e refilo. Feita a alteração no primeiro item, vou alterar os próximos então. Vou alterar a vista frontal, tenho que adicionar também uma medida extra de mais 20 milímetros. E clico em atualizar. Na vista para engrosso também, então a profundidade menos 160 é uma fórmula, né? Porque os engrossos eles têm 80 milímetros, então eu vou botar menos 160 mais 20, que é o que eu quero crescer para o nosso painel. Bom, agora se eu importasse esse projeto novamente, com esse cadastro alterado, ele iria importar essa peça aqui, por exemplo, com 2.720 por 470, esse engrosso com 310 e esse engrosso com
2.720. Depois que eu fizer essa colagem, né, vou encaminhar para a duplagem e refilo. E aí sim eu vou ter a medida final, que assim eu não preciso alterar, né, que é comprimento e profundidade, que é a medida final do 3D. Então, posso fazer algumas outras alterações, por exemplo, copiar a observação e colar nos próximos itens, né? E tenho o componente todo atualizado. Até para entender um pouquinho mais o que seriam os outros itens aqui embaixo. Bom, por que algumas peças têm marcado exigir apontamento para esse item e as outras não? Bom, é simples. Eu tenho uma peça final, né? Depois de ser colado todas as peças, eu vou manter uma peça final. Quando eu for fazer a embalagem desse item, eu não vou embalar o painel e as 4 vistas frontais, as 4 vistas laterais individualmente. Eu vou embalar um único painel engrossado. Então, eu só estou pedindo apontamento para a peça pronta, eu não peço apontamento para as peças que eu vou colar. Depois que eu colo, elas se tornam uma peça única. Tá? Então, importante entender isso. Quando eu tenho marcado exigir apontamento, lá no nosso sistema inspetor vai pedir para apontar essa peça. Se eu deixo desmarcada essa opção, não vai exigir apontamento, você vai poder despachar o projeto sem fazer a leitura daquele código de barra. Inclusive, se você ler aquele código de barra, o sistema não vai reconhecer, vai dar erro. Então, ele só deixa mesmo apontar o que está marcado aqui como sim. Bom, então esse é um exemplo prático de alteração de cadastro, por exemplo, para adicionar medidas, né, e alterar algumas observações de peças. Existem também outras alterações que nós podemos fazer, por exemplo, incluir itens, né, aqui, ou até mesmo deletar itens. Então eu vou fazer um outro exemplo agora. Eu vou pegar uma porta deslizante, tá? Vou usar aqui o código 30675. Já tenho esse código, né, que eu já pesquisei antes. Eu sei que é esse item que eu quero alterar. De onde eu tiraria esse número? Bom, baixei o projeto. Vi que não importou da maneira que eu gostaria. Encontro o número aqui na frente, né? Entro em produtos com estrutura e coloco o número aqui. Bom, porta deslizante de MDF, piso-teto, outline. Então, selecionei ela e o que eu tenho aqui para formar essa porta? Tá? Importante. O painel da porta de MDF, né? Então está pedindo para ela fazer a laminação, ir para a seccionadora. Eu tenho o puxador linear, que é essa porta outline, é aquela porta com puxador linear. Nesse nosso caso é a porta de trás, porque ela só tem um puxador linear. Se ela fosse a porta da frente seriam 2. Posso ver pela quantidade aqui, identificar isso. Kit roldana, é o kit de correr dessa porta. E eu tenho de novo, porta deslizante de MDF, piso-teto. O que seria isso? Né? Eu estou vendo aqui que vai para o corte de alumínio. As portas da Gabster que tem perfil de alumínio, seja ele somente o puxador, não o requadro total de alumínio, mesmo assim nós mandamos uma operação a mais, que seria para o corte de alumínio, não uma operação a mais, mas uma operação que nós consideramos a melhor prática, que seria a montagem da porta. Eu uni esse MDF com esse alumínio e com essa roldana, montar essa porta e então etiquetar ela como um produto pronto. Por isso que a gente pode ver aqui, por exemplo, que esses 3 primeiros itens não pedem apontamento e eu peço apontamento somente da porta final que está em corte de alumínio. Tá? Então, importante entender por que é dessa maneira. Mas tem empresas que não querem trabalhar assim, querem já deletar esse item para não gerar algum transtorno e apenas cortar a porta, fazer a colocação do puxador, né, e trabalhar dessa maneira. Então, o que a gente pode fazer primeiramente? Né? Num exemplo como esse, se eu não quero trabalhar assim, eu posso deletar essa linha aqui, que seria a medida da porta pronta. Como é que eu faço para isso? Simples. Seleciono a linha que eu quero e eu vou clicar aqui em excluir. Deseja mesmo excluir esse item? Ok, eu quero mesmo. Só estou excluindo a linha, não estou excluindo o produto 30675. Agora eu vejo que ele já sumiu daqui. Tá, então, bom, agora eu vou fazer algumas alterações. Por exemplo, painel, porta deslizante, piso-teto, né, vai para a seccionadora. Eu vou marcar que ele exige sim apontamento e vou atualizar. Então, sempre assim, seleciono a linha, faço a alteração aqui embaixo, clico no atualizar. Atualizar aqui, ó, pequenininho, tá? Não o grande aqui embaixo. Esse aqui. Bom, outra alteração que a gente pode fazer também é na nomenclatura dessas peças.
por exemplo, kit Roldanna. Kit Roldanna é um nome genérico para cadastrar qual kit você usa. Muitas empresas querem que isso seja mais específico, por exemplo, com a referência do kit que utiliza. Então você pode clicar aqui e alterar kit deslizante e pode botar uma referência. Por exemplo, o que muitos clientes da Gabster acabam utilizando é RO47, um exemplo de referência de uma empresa que fornece kits de correr. E clique em atualizar. Isso vai chegar para o seu almoxarife com a lista já com a referência. Então, se você tiver mais de um tipo de kit, você vai poder separar isso para cada tipo de porta. Claro que nós também já fazemos essa separação. Por exemplo, para portas leves aparece kit portas leves. Para portas suspensas, aquela que corre por cima e por fora da base, vai aparecer kit de portas suspensas. Então, você pode simplesmente dar a referência já do seu kit e isso vai servir para qualquer item. Se você quiser, por exemplo, botar puxador linear e a referência que você usa ou a marca que você compra, você pode estar adicionando e atualizando. Então, a gente já viu como alterar nomenclatura, como deletar itens que você não quer utilizar e você também pode, além disso, adicionar a esse produto novos itens. Se, por exemplo, você quiser que sempre com esse kit deslizante venham os parafusos para fixar ele atrás da porta. Quero que saia na minha lista de almoxarifado. Muito simples também. A gente vai adicionar um novo item aqui. Tá? Eu vejo que ele está bloqueado, mas como é que eu faço para desbloquear? Clique em atualizar, para tirar toda a seleção que eu tenho daqui, e aí sim ele habilitou para mim somente o campo novo. Agora eu vou clicar então em novo, uma vez, e aí eu vejo que eu estou habilitado aqui para cadastrar um novo item. Então eu vou escolher, por exemplo, vou cadastrar parafusos. Tá? Para onde é que vai o parafuso? Primeira coisa, a operação dele. Vai para o almoxarifado. Bom, a quantidade. Eu preciso ter 4 parafusos por Roldanna inferior, então são 8. E eu preciso ter mais 2 por Roldanna superior, então são 4, 12 no total. Bom, 12. Tá? Descrição do item. Bom, eu vou colocar aqui como parafuso. Parafuso 3,5 por 16. Por exemplo, nossa porta é de 18, então vai comportar bem. Bom, peso do item eu vou desconsiderar nesse caso porque eu estou falando de parafuso 3,5 por 16. Ele é muito leve, eu não vou conseguir quantificar. Eu não vou exigir apontamento para ele. O acabamento dele vai poder ser único. Tá? Poderia colocar como cromado, poderia botar de aço, enfim, você define. Eu vou colocar como único, que é um acabamento que eu já tenho padrão aqui. Eu não preciso adicionar nenhuma observação, porque é só um parafuso. E ele também não vai ter medidas, porque eu já estou dizendo a medida aqui. Não é algo que seja variável. Quando eu precisar que isso seja variável, por exemplo, uma peça de MDF, quero adicionar mais uma peça de MDF, aí sim eu tenho que adicionar as medidas aqui, seja ela uma medida fixa ou seja variável. Quando ela for variável, eu preciso usar sempre essa mesma descrição que eu tenho aqui, comp, prof e out, tá? Que é a altura. Então, para cada componente, isso pode variar, então você precisa ter cuidado. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um teste, ou então, se não conseguir, pode entrar em contato com a Gabster, nós vamos te instruir a melhor maneira de fazer essa adição dessa nova peça. Então, feita a configuração, vou clicar em atualizar e eu já percebo que então, nesse nosso novo produto, agora sim temos mais os parafusos. É isso, é muito simples de trabalhar, como vocês puderam perceber. Eu fiz 2 exemplos práticos que são muito recorrentes no dia a dia. Então, você pode agora tomar como base esse conhecimento para fazer alterações em quaisquer produtos que você queira. Claro, tendo a consciência de que alterações elas devem ser bem avaliadas para não gerar nenhum impacto negativo na produção. Outra coisa que é importante também salientar é que nós estamos alterando o cadastro de produto. Nós não estamos alterando o produto já importado. Se você importou um projeto, percebeu, por exemplo, que uma peça não tem refilo e você quer que ela tenha, alterando o cadastro de produto, você não está alterando aquela peça daquele projeto que já foi importado. Aquela peça você precisa alterar pontualmente, como você também já viu em outras videoaulas, mas aqui sim é o cadastro de produto, ou seja, para todos os próximos projetos importados receberem essa configuração alterada.
Então, tem que ter essa consciência. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente também.